podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o papel do indivíduo diante dessas confusões como a invasão do Capitólio e como ser um investigador online ético. A nossa conversa vai se basear num artigo homônimo da Tânia Bazu. Antes da gente começar a nossa lista, eu quero lembrar que você pode fazer parte da nossa comunidade assinando o nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. A nossa edição número 2 já está quase chegando e quem assina lê primeiro. Esse podcast, meus amigos, é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Vou começar a nossa lista sobre como ser um investigador online ético, perguntando para o meu amigo Rafa Coimbra qual a primeira dica. Vamos fazer uma coletânea de dicas aqui, cada um puxa uma, assim como fizemos nas nossas previsões e na nossa retrospectiva 2020. Rafa, quem quer contribuir, investigar e ajudar a resolver essas confusões que têm acontecido no mundo de maneira ética e expor de alguma maneira as pessoas que estão causando esses problemas, pode fazer o quê? Antes de mais nada, antes da gente entrar nas dicas do artigo, muita calma nessa hora. Respire fundo, pare, pense, veja se a sua intenção é a melhor de todas ou se você está ali dominado ou dominada por uma raiva, por um sentimento ali mais agressivo de vingança, e isso não é bom, porque isso vai atrapalhar todo o procedimento. Agora, se você realmente está achando que é possível, é necessário fazer algum tipo de ação para identificar pessoas que essas sim cometeram alguma irregularidade, então você pode ajudar desde que você adote algumas providências. Eu acho que a mais importante, que a gente de vez em quando não pensa, é o que é informação pública, o que é informação privada. Uma coisa é a gente fazer ali uma pesquisa, né? Vamos supor que uma pessoa, a gente identificou alguém que talvez tenha cometido um crime. Você tem um vídeo ou uma foto dessa pessoa. Onde você vai buscar informações para casar, né, essa imagem que você está procurando com a dessa pessoa e chegar à identificação dessa pessoa. Primeira coisa você tem que ir em redes sociais, podem ser, na internet, mas desde que esses perfis, essas informações estejam disponíveis para todo mundo. Se você quer invadir, por exemplo, o smartphone de uma pessoa, isso aí já está fora de cogitação dos padrões éticos, legais. Você está cometendo um crime, você não pode fazer isso. Mas dá para sim, né? Hoje, todos nós, temos uma vida muito exposta por conta das redes sociais e essas informações, né, uma vez que você está ali e assina, muitas dessas publicações são de caráter público. Tem gente que tem conta fechada, mas tem gente que tem conta aberta. Então, uma vez que você topa ter essa conta aberta, sua informação está disponível para qualquer um. Foto, nome, endereço, empresa. Então, é a partir desse conjunto de dados que o trabalho deve começar. Só lembrando que o artigo da Tânia Bazu foi escrito depois da invasão do Capitólio. Houve uma articulação muito grande para identificar os desordeiros, especialmente aqueles que estavam com camisas que tinham mensagens antissemitas e com movimentos neonazistas e de alguma maneira mais agressivas. É claro que, independentemente de lados, e nesse mundo tão polarizado, existem excessos nessas manifestações que precisam ser combatidos, assim como tivemos aqui no Brasil, no movimento Black Bloc, por exemplo, muitos excessos. A sociedade precisa se articular para que a mensagem seja passada e em todos os lados existem
mensagens a serem passadas, você pode ou não concordar com elas, mas precisa existir um limite. E esse limite pode ser imposto de alguma forma ou pode ser demarcado pelo cidadão. E esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa coletiva, do que trata o artigo, e essas dicas, como eu falei, são importantes e preciosas nesse sentido. Esse ponto que o Rafa trouxe é um ponto importante. Você não é você precisa respeitar os limites éticos, precisa aproveitar as informações abertas. É importante ter certeza de que você está tratando das pessoas certas, de que as pessoas realmente estavam envolvidas naquela confusão, que elas não estavam ali passando e de repente você está envolvendo as pessoas como se elas fizessem parte do grupo de arruaceiros. Algumas pessoas estavam ali só protestando. O trabalho de crowdsourcing que foi feito ali na questão do Capitólio foi feito muito nesse sentido também, assim como os algoritmos de inteligência artificial, que são um ponto que a gente conversa muito aqui, eles, principalmente os de reconhecimento facial, eles precisam ser treinados. O nosso olhar diante dessas cenas também precisa ser treinado para que o nosso viés não seja um ponto mais importante do que deve na hora da gente pesar o nosso senso de julgamento. Certo, Carlos Aros? É isso, né? Porque é mais ou menos como se neste grande tribunal em que se transformou a internet, quem faz essas investigações atuasse como a promotoria, né? Fazendo ali o processo de levantamento das informações, juntamento, não é, das evidências, das testemunhas para apresentar ao grande júri. Nesse caso, as informações foram reclamadas pelo FBI, as autoridades competentes receberam todos esses materiais e passaram a trabalhar. Mas se a gente tira do contexto dos episódios no Capitólio e a gente transporta isso para qualquer outro episódio em que há a atuação desses investigadores online, o que a gente tem basicamente é uma situação em que, se não tiver com uma clareza nas suas razões e se não tiver um distanciamento daquilo que está ocorrendo, você vai juntar informações, ainda que sejam informações abertas, não é? A chamada mídia de código aberto, são essas informações que a gente vai deixando, as migalhas que a gente deixa ao longo do caminho, um tweet aqui, uma foto acolá, um vídeo mais ali adiante, e essas informações todas que são juntadas, elas fazem a composição, supostamente, do todo. Mas é muito importante perceber que, se não tiver esse distanciamento, a gente vai estar travestindo, não é, uma vingança, a gente vai estar fantasiando um processo de fuzilamento de algo bom, quando, na verdade, trata-se tão somente de uma vingança. O que eu estou querendo dizer com isso? Ainda que essas informações todas estejam abertamente disponibilizadas, a nossa vida, seja ela no mundo físico ou no mundo digital, ela é feita de recortes e de contextos, não é? Se eu retiro algo do contexto, eu posso criar uma situação muito complicada para a vida de alguém. Posso fazer com que essa pessoa perca o casamento, posso fazer com que essa pessoa perca o emprego, posso fazer com que essa pessoa passe a ser vista com outros olhos no universo social que ela habita. Qual é o peso que isso tem sobre aqueles que fazem essas investigações? Daí surgem questionamentos éticos muito importantes para aqueles que atuam como investigadores online, investigadores digitais. É óbvio que a gente está falando de um ativismo, se a gente está falando de um movimento que surge a partir de ideias, não é? Ele não está distante, você não consegue ter um distanciamento. Mas é preciso que você crie freios e crie filtros éticos para que essas razões supostamente positivas não se tornem, para alguns ou para parte daqueles que são alvos dessas práticas,
problemas bem sérios, né? Eu vou além, Aros. Isso pode chegar, inclusive, a agressões físicas e até a morte. Tivemos recentemente na Índia casos de linchamento por boatos que circulavam em WhatsApp. Tivemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, muitos anos atrás, em São Paulo, teve o caso de uma mulher que foi acusada de praticar bruxaria ou algum ato macabro com crianças, e ela foi linchada até a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu comecei falando da intenção, né? O seu objetivo é contribuir para identificar um crime, isso eu vejo como um ato cidadão. Se a sua intenção é se vingar, desejar o mal àquela pessoa, tome cuidado, porque essa ação, e a gente viu isso muito fortemente nesse episódio da invasão do Capitólio, de como as ações digitais, elas não são mais aquilo que a gente achava 10 anos atrás. É só uma ameaça, é só um bate-boca que está acontecendo aqui nas redes sociais. Não. Atitudes online, elas hoje transbordam cada vez mais para o mundo real. Na verdade, eu acho que não existe mais essa separação. Então, muito cuidado, porque pode acontecer alguma coisa grave. Então, se você está querendo colaborar mesmo, identifique essas pessoas para uma autoridade policial, por exemplo, que é quem é responsável por abrir um inquérito, eventualmente prender essa pessoa, dependendo da gravidade do que ela cometeu, mas são as autoridades que vão resolver o problema e que vão fazer a justiça. Essa ideia de fazer justiça online acaba, em alguns momentos mais graves, fazendo com que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. E aí é barbárie, exatamente o contrário do que a gente está buscando aqui com esse processo ético de investigação. Tem uma outra ação, que tem um termo em inglês chamado doxing, que é o ato de você pegar as informações pessoais e compartilhar essas informações publicamente. Isso é muito sério também, porque quando você faz isso, você acaba expondo aquela pessoa justamente a esse tipo de possibilidade, a outras pessoas que eventualmente podem querer fazer justiça com as próprias mãos. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Alguém comete algum ato ilegal e daqui a pouco começa a surgir em grupos de WhatsApp o número de telefone, o endereço, informações pessoais daquela pessoa que, independentemente de ter feito algo errado ou não, não deve ser julgada, condenada e punida por um outro cidadão. Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Nos Estados Unidos existe o Bellingcat, que é um site de investigação que, enfim, existem planilhas, é uma espécie de uma Wikipedia que tem ali um processo mais bem desenhado, com figuras equivalentes aos editores da Wikipedia, que tem uma relação com autoridades para repassar essas informações. Infelizmente aqui a gente ainda não tem isso, mas colocar esses nomes, ao invés de colocar esses nomes publicamente, repassá-los às autoridades é, sem dúvida nenhuma, um ato mais inteligente. Você pode buscar, sim, se você tiver provas dos atos ilícitos, é legal que isso tudo seja coletado. Uma outra dica é mostrar a metodologia, juntar aquilo que você fez, o passo a passo das evidências que você coletou para provar que aquela pessoa de fato cometeu um ato ilegal, que a pessoa que você está de alguma maneira expondo é de fato a pessoa que você coletou as evidências. Enfim, esse processo precisa ser demonstrado, mas ele tem que ser repassado às autoridades e não a um outro grupo, e muito menos publicamente, muito menos exposto publicamente. É importante que esse processo exista. Porque, no final das contas, é importante também que você tenha em mente que a sua segurança pode estar em risco. Quando você faz esse tipo de coisa e você expõe, você está expondo também e colocando em risco a sua própria segurança.
E você falou sobre o doxing, André, e vale só lembrar que no momento que a gente vive, é muito fácil você encontrar informações perdidas sobre as pessoas, né? Desde endereço, telefone, até senhas, números de cartão, enfim. Eu acho que se torna cada vez menos complexo de encontrar alguém que não tenha tido algum vazamento de informações pessoais. A questão toda é que a gente vive também um momento em que, apesar disso tudo acontecer, a gente vive um momento em que se tornam mais rígidas as leis de proteção de dados e também a fiscalização sobre o uso indevido dessas mesmas informações. E por que isso acontece? Não por causa de grupos como esses que fazem essas investigações, né? Eles são só um pedaço do todo. Acontece principalmente pelo uso que vem sendo feito desses dados por governos, por empresas e por aí vai. Então, na medida em que esses investigadores que partem de premissas positivas, de colaboração, para tentar tornar o ambiente menos tóxico, menos complexo, seja ele físico, seja ele digital, e aí eu concordo com o Rafa, já não tem mais distinção, né, entre esses dois universos, essas esferas elas já se juntaram. Quando se invade esse espaço, está agindo também como um criminoso, porque você está expondo desnecessariamente, criminosamente, essas informações desses indivíduos. E aí entra num outro tópico, que é o seguinte: à medida em que se tem essas provas, não é? Você aciona quem? O trabalho desses investigadores, ele tem que acontecer principalmente com isso que você falou, que é com transparência. A palavra é transparência, né? Seja na forma de mostrar a metodologia, seja na própria identificação sobre o trabalho que está sendo feito, mas em parceria com as autoridades. Porque se a gente passa a promover investigações, a criar tribunais e promover condenações, a gente está criando uma justiça paralela. E aí a gente entra num universo muito, muito complexo, em que a sociedade começa a perder os pilares que garantem a sua continuidade, a sua solidez. Então, é fundamental que tudo isso aconteça, não à margem da lei, mas à luz daquilo que diz a lei em cada um dos países em que se praticam esses atos. Tem um fator adicional no texto que eu acho interessante a gente comentar, que é o da saúde mental. Esse é um trabalho que exige estômago. É mente, mas para pegar a expressão popular aqui, tem que ter muito estômago para aguentar ver e assimilar determinadas coisas que você vai se deparar, né, diante do material. Estou dizendo isso um pouco da minha experiência de repórter de campo. Eu vi muita coisa ruim, né, para generalizar só numa palavra, né, mas de mortes a agressões eu vi, mas eu, como profissional, fui treinado para isso. Da mesma maneira como uma autoridade policial é treinada para se deparar com determinadas situações complexas e violentas. E uma pessoa, muitas vezes, que tem um outro tipo de profissão, não está tão acostumado quanto pessoas que estão ali em campo vendo aquilo tudo, ou que recebem uma carga de informação muito grande, como é o caso dos jornalistas. Então, imagina uma pessoa, um cidadão comum, que começa a investigar, começa a receber um monte de vídeos com agressões verbais, agressões físicas, tem sangue, tem pancadaria. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito equilíbrio emocional para saber lidar com isso, não se deixar envolver emocionalmente a ponto de querer esse sentimento de vingança, mas também para não misturar as coisas, né? E talvez, dependendo de quanto você vira ali de carga emotiva negativa, você vai ficar sem dormir, você vai perder o sono, você pode desenvolver algum tipo de trauma. Então, muito cuidado com a sua saúde mental ao fazer esse tipo de trabalho. E essa é uma ressalva bastante relevante, Rafa, porque a gente está falando de algo que expõe a sua segurança, que de alguma maneira mexe com a sua saúde mental, que você precisa
manter o equilíbrio para ter certeza de que você não vai expor a vida de ninguém, que você não vai também usar os seus valores para eventualmente incriminar ou envolver alguém que talvez tenha uma opinião diferente de você, estava protestando por algo que você não acredita, mas que não estava cometendo um ato ilegal. Então, é de fato algo bem sério. É um papel importante, é interessante que a sociedade, de maneira coletiva, ajude a coibir esses excessos, mas é bastante tênue a linha que divide essas atividades. É fácil extrapolar esse campo, é um terreno minado. Você ter uma boa intenção e acabar sendo injusto, acabar se arriscando ou se prejudicando mentalmente, é muito fácil disso acontecer. Então, é importante que, se a pessoa resolver, de fato, se envolver nesse tipo de situação, que ela esteja ciente disso tudo e que faça de maneira bastante articulada. E talvez os grupos sejam uma saída importante para isso. Da mesma forma que os grupos se articulam para protestar, da mesma maneira que existe nos Estados Unidos o Bellingcat, o site que tem ali um processo mais bem estruturado para compartilhamento dos nomes, que existe uma relação com autoridades, com o início de investigação. Talvez a gente precise se organizar em pequenos grupos e eu torço para que esses grupos de fato consigam ser isentos e prezar pela sociedade, pelo bem público, pelo patrimônio, e que essa proteção seja o objetivo e não a causa. A gente não pode confundir isso. O protesto, a causa pela qual as pessoas estão protestando não pode ser maior do que o que elas estão fazendo ali. Se elas estão protestando, a gente não acredita nisso, mas elas não estão cometendo nenhum ato ilícito, a gente não pode usar dessas investigações como pretexto para coibir aquelas ações. O que mais você precisa saber? Bom, vou virar a chave aqui e vamos olhar para a próxima semana. Dito como você pode ser um investigador online ético, todos os riscos, mas também os benefícios que você pode trazer para a sociedade, quero ouvir do meu amigo Carlos Aros aquilo que eu devo prestar atenção nessa semana que começa. A gente está vacinando o 5G, André Miceli, nessa história aí entre o governo brasileiro, o governo chinês por causa de insumos, tem até o governo indiano, e veja, China e Índia não se bicam. Você vê como o Brasil não é para amadores, né? A gente conseguiu arrumar a confusão com dois inimigos no meio desse processo. Ficamos sem um e sem o outro. Mas no meio de tudo isso, né, começam a surgir as informações de que o governo brasileiro vai tirar o pé na luta contra a tecnologia chinesa na infraestrutura de 5G aqui no Brasil, leia-se Huawei, por causa da vacina, para poder conseguir receber os insumos que vêm, por enquanto, da China para a produção de vacinas, ou pelo menos da vacina que já está aprovada e que tem já distribuição acontecendo aqui no Brasil, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com uma instituição chinesa. E aí o jornal Folha de São Paulo trouxe informações de que vai haver uma espécie de trégua, justamente no momento em que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, está definindo as regras do leilão do 5G. Por enquanto, vale dizer,
a previsão é de que esse leilão aconteça no mês de junho, um leilão que já é histórico pela dimensão, enfim, por tudo que está em jogo para que as empresas consigam operar, e que não deve trazer restrições para a empresa chinesa. E aí tem aí, claro, uma série de questões que envolvem a concorrência, mas a principal delas é aquele posicionamento do governo brasileiro ombro a ombro com o governo, a antiga gestão norte-americana, gestão Trump, de vetar a participação da fabricante chinesa, que eu gosto sempre de lembrar, já tem presença no mercado brasileiro, é fornecedora da tecnologia, de parte, né, da infra que a gente tem para a tecnologia 4G e por aí vai. Então, tudo indica que a vacina está não só colaborando para o combate à pandemia, mas também para que a gente avance com o complicado processo de definição das regras do leilão do 5G e também da efetiva implementação da tecnologia por aqui. Vamos ver se na lista de implantação do 5G a gente entra numa posição melhor do que a gente entrou na lista da iniciação da vacinação. Já tem tempo demais o Brasil nessa fila também. É importante que a gente comece a colher os frutos dessa tecnologia. Tem muita coisa boa para a nossa sociedade, muitas oportunidades no 5G e a gente está vendo a banda passar. Rafa Coimbra, meu amigo, diga o que tem nessa semana. Para fazer um ponto de toque com o nosso tema principal do podcast, estou de olho num outro tribunal da internet, que é o Comitê de Supervisão Independente criado pelo Facebook no ano passado. A gente lembra que logo ali depois da invasão do Capitólio, as grandes plataformas de conteúdo bloquearam ou suspenderam temporariamente as contas do ex-presidente Donald Trump. O Facebook, que é dono do Instagram, fez essa suspensão até o momento em que o ex-presidente deixasse o cargo. Ele hoje não é mais presidente, é um cidadão comum. O Facebook decidiu manter a suspensão das contas de Donald Trump, mas submeteu essa avaliação a esse comitê. É um comitê que hoje tem 20 pessoas, a ideia é que ele chegue a 40 pessoas, são pessoas do mundo inteiro, de várias atividades, e são essas 20 pessoas que agora têm nas mãos o poder, né, e a responsabilidade de julgar se Donald Trump vai poder reativar suas contas no Instagram e no Facebook. Eu vou acompanhar com lupa esse caso, porque é a primeira vez que isso acontece, né? Um caso dessa dimensão. Se por um lado o Facebook tenta, de certa forma, apaziguar os ânimos, né? Colocando ali na mesa que tem mais responsabilidade ao criar esse comitê independente. Por outro lado, eu fico me perguntando até que ponto a empresa não está terceirizando esse problema, está empurrando para esse comitê e, seja lá qual for a decisão que o comitê tome, o Facebook vai dizer, olha, eu acatei a decisão do comitê. Me parece que a empresa ela tem que assumir a responsabilidade pelas suas ações, contanto que ela deixe claro por que tomou a decisão A ou B. Então, vamos ficar de olho que isso eu considero uma inauguração, sim, de um grande tribunal da internet. Desejo muita sorte e muita iluminação aí para as pessoas que forem trabalhar nesse caso, porque vai ter repercussão. A decisão seja mantendo a suspensão das contas, ou seja, aprovando a volta de Donald Trump às redes sociais, isso vai ter uma repercussão muito grande. E o que a gente espera é, como a gente falou no início também do podcast, transparência, clareza, detalhamento, para que a gente entenda. Aí você vai julgar se a decisão foi certa ou errada, aí é uma avaliação individual. Mas se isso tiver bem detalhado, a coisa melhora muito. Concordo totalmente com você, Rafa. Acho que é muito perigoso
isso que vai acontecer, assim como foi a postura do Twitter. Eu, particularmente, discordo de muitas declarações e posturas do Donald Trump, mas sou veementemente contra o que aconteceu. Bom, é isso. Chegamos ao fim dessa semana. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Você que nos ouve, vai lá garantir acesso ao nosso conteúdo. A nossa segunda edição já está chegando. Você pode acessar e receber em casa antes da galera que vai nas bancas fazendo a sua assinatura em www.mittechreview.com.br/assine. Antes de me despedir, eu quero dizer que esse podcast chega até você graças ao SaaS e à Salesforce. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Um abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem. Se você está escutando esse podcast pela primeira vez, por favor, se inscreva no seu tocador de podcast preferido. Assim você vai ficar sabendo toda semana quando surgir um podcast novo que nós estamos na área, trazendo informações e fazendo esse debate, esse aprofundamento em cima de questões tecnológicas. E você também pode ouvir o podcast, se você não tiver esse tocador, no nosso site. Lá tem um link, você clica na aba de podcasts e ouve esse e outros podcasts. Lembrando sempre que, se possível, deixe a sua opinião para que a gente saiba se o trabalho está sendo feito da melhor maneira possível, do jeito que você gosta. Um abraço para todo mundo. Carlos Aros, até semana que vem. Um abraço para você, André Miceli. Reforço os convites que vocês dois já fizeram para aqueles que nos acompanham. Continuem conectados na Technology Review Brasil nas redes sociais. É só acompanhar a gente. Não percam a segunda edição, que já está no forno, quase chegando, porque está incrível mesmo. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Um abraço para vocês e para todo mundo. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Um abraço para todo mundo. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.